Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Que alegria. Eu fiz questão de me ajoelhar, porque enquanto rezávamos no Espírito, pedindo o batismo no Espírito, o Senhor me dizia duas coisas. Primeiro, que de fato Ele visitará e visita muitas casas, muitas famílias, e transformará essas famílias. E uma das coisas que o Senhor me pediu nessa tarde é que eu fale sobre o desejo do Padre Léo e a insistência dele de transformar casas e corações em Betânia. Então eu quero proclamar sobre a sua casa, sobre a sua família, que em nome de Jesus e na força viva do Espírito, o seu coração e a sua família será Betânia. Toma posse dessa graça. Diga: eu quero, Senhor, que o meu coração e a minha família seja uma Betânia. A outra coisa que ficava forte no meu coração nessa oração é que enquanto o ministério pedia o batismo no Espírito, é a presença do nosso querido servo de Deus, Padre Léo de Betânia, e a presença do nosso Monsenhor Jonas Abib, os dois que tantas vezes pediram sobre o povo, rezaram, oraram, pedindo batismo no Espírito Santo. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a mão e diga: eu. Que seja, que o desejo do seu coração se torne realidade. Precisamos nesse tempo, nessa hora que se chama hoje, agora, de homens e mulheres batizados no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Quero iniciar convidando você a fazer uma oração comigo. Eu falei da intercessão do Padre Léo, e eu quero começar essa tarde pedindo a intercessão dele, aqui, junto dessa foto, que a gente possa, nesse 17º ano de eternidade do nosso Padre Léo, pedir que ele interceda lá do céu por nós. E eu posso testemunhar para vocês que ele tem trabalhado muito. O diácono Nelsinho, beijo Nelsinho, sempre diz que ele é um dos defuntos que mais trabalha. Então agora ele deve estar dividindo um pouco com o Monsenhor Jonas Abib. Dom Monsenhor deve estar aliviando um pouco o trabalho todo dele. Mas ele tem trabalhado muito, muito. São muitos os testemunhos. E eu quero rezar por você, sua casa, sua família, nesse dia em que completamos 17 anos de eternidade do nosso Padre Léo. Reze comigo. Pai Santo, nós vos louvamos e vos pedimos. Nós vos louvamos e vos pedimos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia. Cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho. Cuja vida foi marcada pelo grande amor do vosso Filho. E pelo acolhimento aos mais necessitados. E pelo acolhimento aos mais necessitados. Tornando-se modelo. Tornando-se modelo. Para os que anseiam buscar as coisas do alto. Para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos. Nós vos pedimos. Cresça em nós. Cresça em nós. O desejo ardente. O desejo ardente. De amar e servir em santidade. De amar e servir em santidade. Como ele tanto
tanto ensinou em suas pregações. como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, conforme a vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. a graça que tanto necessitamos. No instante de silêncio, faça aí o seu pedido. Na certeza de que Deus chega onde a gente não pode chegar, Deus vai onde a gente não pode ir, Deus alcança o que a gente não pode alcançar. E eu peço por você e sua família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, Rogai por nós. intercedei por nós. Logo vai ser rogai, mas em nome de Jesus. Mas por enquanto é intercedei. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, Intercedei por nós. eu não vejo a hora de poder falar rogai, mas vamos esperar um pouquinho. Eu já adiantei, né, padre? Gente, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de São João, no capítulo 11. João, capítulo 11. E um trechinho até o versículo 5. Você conhece, já sabe, essa história linda do capítulo 11 de São João, que fala da ressurreição de Lázaro, do reavivamento de Lázaro. E isso se dá em Betânia. Então, olha o que o Senhor nos diz através de São João 11, primeiros seguintes. Vamos até os 5. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com o bálsamo e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Seus irmãos, seu irmão, Lázaro, se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. E a esta notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava muito Marta e sua irmã Maria e também Lázaro. Jesus amava muito Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Palavra da salvação. Coloque a mão no seu peito e diga assim: palavra da minha salvação. Salva-me, Senhor. Esse trecho de João 11 traduz para nós o texto mais importante da espiritualidade de Betânia, da comunidade Betânia, comunidade fundada pelo servo de Deus, Padre Léo. Esse trecho revela ali tudo que o coração de Jesus vivenciava em Betânia, tudo que Jesus experimentava em Betânia, casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, aquela família que sabia acolher o Senhor. A gente tem traços dessa acolhida em Betânia, em Lucas, capítulo 10, onde
Marta e Maria estão ali com Jesus, Marta trabalhando, agitada, preocupada, Maria aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra, e todo aquele momento em que Marta diz a Jesus, pedindo que Maria a ajudasse, e Jesus diz: Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. No capítulo 12 de São João, temos lá Maria de Betânia, aos pés do Senhor novamente, agora enxugando, lavando os pés do Senhor com lágrimas e com perfumes caros, e enxugando com os cabelos, ungindo o Senhor para a Semana Santa, para a Semana Maior. Isso se dá na segunda-feira, antes da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas o capítulo 11, ele é central para nós, porque começa dizendo exatamente isso. Lázaro doente. E Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Lázaro doente, enfermo, as irmãs mandam chamá-lo. Jesus não vai de imediato, mas para nós o mais importante, e o desenrolar da história vocês sabem, nós não vamos entrar nisso nesse momento, nesse dia, é que Jesus chega no quarto dia, onde ele já estava morto, e aí tem os diálogos com Marta e com Maria, chance delas manifestarem a fé no Senhor, descobrirem verdadeiramente quem era o Senhor, e aí Jesus manifesta o sétimo milagre, o sétimo sinal do Evangelho de São João, tirando Lázaro todo amarrado do túmulo, e ecoa: Lázaro, vem para fora, vem para a vida, como a gente diz em Betânia, e Lázaro sai amarrado, mas sai do túmulo. E aí o povo, a família dele consegue desatá-lo para que ele continue a sua vida. E Jesus é que proclama a palavra de ressurreição, porque como ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo morto, viverá. Crês nisto? E pergunta para Marta: crês nisto? E pergunta para nós: você acredita nisso? Acredita que Jesus é a ressurreição e a vida, sim ou não? Sim. Então responda como Marta: eu creio, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida, a nossa vida, a vida da minha família, vida plena, vida em abundância. Eu creio, Senhor. Pois bem, todo esse contexto é o contexto que Jesus encontra em Betânia. Esse povoado ao norte de Jerusalém, e que lá, segundo, e o padre, alguns exegetas, e o padre Léo acredita muito nisso, era uma colônia de leprosos, um lugar que ninguém queria ir, porque lá, nessa colônia de leprosos, e talvez Lázaro tenha morrido de lepra, o marido de Marta, conta os evangelhos, sobretudo em Mateus, era um leproso, mas Jesus estava lá. Jesus ia e se encontrava lá, onde ninguém mais ia. E lá nesse contexto, Jesus era acolhido, era amado, e amava muito, de muito coração. Pois bem, Padre Léo contemplou essa Betânia bíblica, descrita aqui em rápidas pinceladas, e, à luz da experiência que ele fez, ele viu: é necessário uma Betânia. Uma Betânia que saiba acolher Jesus. Uma Betânia que consiga acolher Jesus e de um jeito todo significativo. Um jeito de Betânia que possa acolher de tal forma que ele se sinta tão amado
e queira voltar sempre. E se sinta tão amado que ele consiga encontrar caminho, ressignificar a vida, onde ele se sinta tão amado que ele tenha forças para mudar de vida, para sair do túmulo, e aonde ele possa ser recebido do jeito que Jesus é recebido na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde lá Jesus pudesse ser acolhido de tal forma que ele nunca mais esquecesse. E, pensando nisso, o Padre Léo cunhou uma das frases mais bonitas e mais caras para nós em Betânia, quando se trata de um filho e filha de Betânia, sobretudo um filho e filha que sai, que às vezes recai, que precisa voltar, e ele diz assim, quem um dia foi amado, e eu coloco vírgula, em Betânia, sempre volta a quem amou. Quem um dia foi amado, sempre volta a quem amou. Porque o amor é uma força tão única, que quando alguém é atingido por essa força, quando alguém é tocado de verdade por essa força, algo muda dentro dele. E a gente precisa manifestar esse amor em gestos concretos, porque é isso que provoca a mudança, a transformação. Gente, Deus entra pelo coração, não pela cabeça. A gente é teimoso demais, a gente acha e insiste e acredita de fato que Deus entra pela cabeça. E é um dos grandes erros muitas vezes da nossa teologia, da nossa doutrina, da nossa insistência na catequese com os nossos filhos e os nossos adolescentes. A gente acha que Deus entra pela cabeça, e não é. Ele entra primeiro pelo coração. Isso, a gente diria, é antropológico, é humano, é do mais profundo do coração humano, porque antes de pensar, nós sentimos. No processo de evolução está comprovado, antes de pensarmos, nós sentimos. E é a partir dessa experiência única. E por que é única? Porque só quem experimentou é que sabe. Às vezes não sabe nem contar, não sabe narrar, não sabe dizer. Por exemplo, se eu perguntasse aqui agora como foi o seu batismo do Espírito. Por mais, como o meu tempo é curto, eu não vou deixar eles falarem. Mas por mais que a gente conte como foi, não sei se vocês já fizeram essa experiência, por mais que a gente narre como foi, que a gente descreva como foi, a gente nunca consegue dizer exatamente o que sentiu, não é verdade? A gente sabe que sentiu, tem vontade de dizer, começa a partilhar aonde foi, no lugar, as insistências em torno. Eu, por exemplo, lembro muito do meu, porque se dependesse de mim não tinha acontecido. Fui empurrado pelo Padre Léo, que praticamente me obrigou, e obrigou mesmo, porque era meu superior, como é que eu ia dizer não para ele? A fazer algo que eu não queria. E quando eu fiz, foi levar o Santíssimo numa situação, num dia de chuva, num encontro, num desses encontros grandes da renovação carismática, no meio de um ginásio, lá em Blumenau, Santa Catarina, num encontro bonito. E aí eu lá, muito novinho, medroso de tudo, e o Padre Léo disse, olha, o diácono que ia fazer não veio, você vai passar com o Santíssimo Sacramento. Eu era seminarista, tinha saído da teologia, de votos temporários, e de repente, carregando o Santíssimo Sacramento,
fui vendo aquele povo, e o povo todo rezando, fui vendo, e aquilo foi me tomando de uma tal forma, e eu vi o povo com vontade. Enquanto você falava da Eucaristia entrando nas casas, eu me lembrava disso também. Fui sentindo, eu experimentei o que a hemorroísa experimentou às avessas. A hemorroísa tocou o Senhor, e dele saiu uma força que a tocou, né? Dele saiu uma força que mexeu com ela, e ela tocou só na orla do manto. A sensação que eu tinha era que a força saía de Jesus e tocava as pessoas. E à medida que eu via as pessoas sendo tocadas por aquela presença, eu me senti tocado. E comecei a chorar carregando o Santíssimo Sacramento. E comecei a me sentir de uma tal forma, parecia que eu tinha entrado dentro do Evangelho, que eu tinha ido morar dentro daquela página do Evangelho, que eu estava assistindo aquela cena da hemorroísa. Aquilo nunca mais saiu de mim. Aí quando eu saí de lá, cheguei perto do Léo, olho vermelho, todo chorando. Aí o Padre Léo virou para mim e falou assim: isso, até que enfim o Espírito Santo te passou uma rasteira, hein? Estava na hora, e começou a rir. E só depois nós fomos conversar sobre o que tinha acontecido. Eu nem sabia o que era isso. E a gente, veja, eu contei o que aconteceu, não contei? Mas eu não sei explicar o que eu senti. Eu só sei que senti. E ninguém rouba isso de mim. Vocês entendem? Passa anos e aquilo está lá. O amor é essa força, porque na verdade o Espírito Santo é amor de Deus derramado em nossos corações. Amor de Deus derramado em nossos corações. Isso é a experiência do amor. Padre Léo, e nesse 17º dia, aliás, de eternidade do Padre Léo, me veio muito forte a vontade de partilhar isso com você, porque Padre Léo contemplou a necessidade de um lugar que pudesse proporcionar para meninos e meninas desfigurados pelo pecado, desfigurados pela dor, pelo sofrimento, pela história, pelos traumas, desfigurados pela dependência química, que é consequência. Porque ele insistia que o menor dos problemas de um filho de Betânia é a dependência química. É muito mais profundo. Aliás, ele afirmava que um filho de Betânia, quando busca a droga, ele busca a mesma coisa que nós buscamos quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, quando vamos a uma missa com fervor, quando estamos diante da palavra de Deus, eles estão buscando a mesma coisa, eles querem algo mais, eles querem transcendência, eles querem uma vida de sentido. Só que a droga é traiçoeira. Por isso ele falava também que foi o encardido que semeou. Porque a droga dá asas. Não adianta falar para um filho que droga é ruim. Porque quando usa, todos eles acham que é bom. Responde a algo que eles estão sentindo e vivendo. A droga dá asas, mas ela tira o chão. Ela não ensina a aterrissar. Ao passo que Deus não. Ao passo que uma experiência de amor em Betânia, não. É transformador por isso. Então o Padre Léo, que havia feito a experiência, ele mesmo da droga, e encontrou na palavra e na Eucaristia o caminho para essa superação. Padre Léo que ia ao encontro dos jovens, dependentes químicos, bêbados, alcoolizados nas noites da cidade de Brusque para poder evangelizar e cuidar desses meninos. Padre Léo que saía e via o sofrimento desses meninos na escola, no colégio, ali pelas ruas, as mães que traziam. Padre Léo enxergou a necessidade de uma Betânia que pudesse dar a eles essa experiência. Porque se desse essa Betânia, e aí da parte deles houvesse abertura, o resto
a graça de Deus é capaz de fazer. Por isso, para o Padre Léo, o acolhimento em Betânia é muito mais que abrir as portas para alguém, é muito mais que dar um teto. Isso tudo faz parte, mas é muito mais. Ele deixou para nós como um verdadeiro testamento em Betânia, que acolher em Betânia é conjugar vários verbos, é hospedar, é agasalhar, é abrigar, é amparar quando precisa de amparo, é dar atenção, cuidado, dar refúgio, é receber bem, é atender prontamente, é dar créditos e acreditar na pessoa, acreditar em alguém. Imagina o quanto isso é revolucionário em Betânia. É difícil acreditar num filho de Betânia, até porque muitas e muitas vezes eles mentem tanto, né? Como uma forma até de sobrevivência. Mas acolher em Betânia é dar crédito a ele, acreditar, admitir, tomar em consideração, aí sim acolher, é trazer para perto. E talvez o verbo mais importante desse viver Betânia, abraçar. E como é revolucionário quando um filho que vem da rua, que cortou todos os laços, que às vezes a única forma de afeto que tem é um cachorro que o acompanha nas estradas da vida, e aí ele é recebido com um abraço. E nesse abraço diz: meu filho, a casa é sua. E leva até o quarto, sua cama, seu guarda-roupa, mostra o toalete, aonde ele vai poder, depois de dias a fio, às vezes até mais, tomar um banho. E muitos deles relatam. Não sei se você já fez essa experiência. A experiência de sentir a água do chuveiro caindo sobre a pele, sobre o corpo, de poder passar sobre o seu corpo um sabonete cheiroso, de poder simplesmente tomar um banho. Entender o que é a experiência de amor, entender o que é abrir as portas para amar, para que alguém faça uma experiência tão profunda que possa dizer: quem um dia foi amado, sempre volta a quem amou. Amados irmãos e irmãs, queremos partilhar com você um pouquinho dessa Betânia. Sabe para quê? Já adianto. Para que a sua casa se transforme numa Betânia. Para que a sua família se transforme numa Betânia. Para que o seu coração se transforme numa Betânia, porque o Padre Léo escreve aqui nesse livro, e nesse dia de eternidade do Padre Léo é bom lembrar, ele diz que mais importante do que viver Betânia é transformar-se em Betânia, porque era o que Jesus experimentava lá. Que a sua casa seja Betânia. Tem alguém afastado da sua casa? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa acolher para além dos erros, das faltas, das dificuldades? Porque em Betânia nós não perguntamos nada sobre o passado de ninguém, de nenhum dos filhos que vem. Tem alguém que você precisa trazer para perto? Tem alguém que você não conversa há muito tempo? Tem alguém que você faz tempo que não manda um alô? Mesmo vivendo grudada no seu celular, no seu smartphone, tem alguém que você afastou do seu convívio? Tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com pai, tem irmãos que não se encontram, não se falam. É preciso transformar a sua casa numa Betânia. Eu queria convidar uma filha. Vou deixar que ela se apresente, que ela fale. Vou deixar que ela participe comigo desse momento
Betânia, e que ela partilhe aqui o que é ser e viver Betânia na vida dela, para que você tenha vontade de transformar seu coração numa Betânia, de transformar a sua família numa Betânia. Bem-vinda. Meu nome é Eli Fernanda, eu sou da Bahia, sou ex-dependente química, usei droga durante 11 anos e no longo da vida a misericórdia de Deus me alcançou. Eu pude conhecer Betânia e achar o sentido da minha vida. Em Betânia eu encontrei Jesus. Lá é a casa dos amigos de Jesus, porque lá eu encontrei Jesus. Lá eu encontrei uma busca que eu procurava a minha vida inteira. Lá eu encontrei o verdadeiro amor. O amor de Deus, o amor dos consagrados. Lá eu fui acolhida. Lá eu tive um abraço verdadeiro. Em Betânia eu tive uma caminha para dormir. Eu tive o alimento da alma, a Eucaristia. Eu digo que Betânia é a peça-chave do meu quebra-cabeça. Era tudo que eu buscava. Lá eu descobri que eu não sou órfã. E eu descobri em Betânia que eu tenho um dono e a quem eu pertenço. Eu pertenço a Jesus pela mão de Maria. Hoje eu tenho 3 anos limpa, para a honra e a glória do Senhor. Ele foi me libertando, foi me transformando. Em Betânia eu pude ter laços com a minha família de volta. Lá eu tive a minha identidade de filha amada de volta. Então eu digo que sem Deus não dá. E lá em Betânia é a ponto-chave. Eu sempre vou em Betânia, eu sempre estou lá presente, porque lá é onde eu passei o meu resto da minha trajetória, né? Foi lá onde eu vi que eu fui amada, que eu sou amada e que Jesus me ama. E para vocês que têm filho dependente, não desista. Não desista, porque com Deus sempre tem jeito. E eu sou uma testemunha viva para dizer que com Deus tem jeito. Eu quero dizer que o meu testemunho é para a honra e a glória do Senhor, porque sem Jesus eu não sei o que seria de mim, mas eu digo que eu encontrei Jesus foi em Betânia. Ele traçou os meus caminhos, me trouxe da Bahia para poder encontrar com Ele lá. E restaurar a minha história e restaurar a minha vida. E hoje eu sou grata a Deus pela vida do Padre Léo, por o Padre Léo ter dado o sim dele e ter construído a comunidade, porque foi lá que eu restaurei a minha vida. Foi lá que Deus me pegou no colo e me mostrou que eu não sou só. Lá eu tenho uma família acolhedora, que a hora que eu precisar ligar e dizer, ó, eles vêm para cá. Lá eu encontro afeto, lá eu encontro amor, porque Deus, Ele é amor. Então, resumindo uma palavra só, lá em Betânia eu encontro Deus. Se vocês quiserem, faz uma visita lá que vocês também vão encontrar. Tá? Muito obrigada. Ele disse que está 3 anos, né? Limpo. O que você está fazendo hoje? Quais seus sonhos, seus projetos? Hoje eu trabalho no melhor restaurante da cidade de Lorena. Já está fazendo propaganda. Eu não falo mais do trabalho. Hoje, depois disso, eu consegui tirar minha habilitação de carro, de moto. Deus foi restaurando e fazendo tudo que Ele projetou na minha vida. Eu só deixei Ele sonhar em mim. E tenho muitos planos, né? Mas que sejam os planos dele, não os meus. Eu quero partilhar também que o Senhor, Ele me deu a minha casa própria aqui em Lorena. A Caixa financiou a minha casa própria pelo propósito que eu fiz com Deus.
Olha que isso eu nem sabia, Não. que novidade. Eu quero partilhar com você ver como que Deus ele é fiel. Só a gente se abrir a graça. Porque muitas das vezes eu chegava nas intercessões, chorava aos pés da cruz, como Maria e Marta. Muitas das vezes eu chorei aos pés do Senhor, porque eu sei que Ele é meu único e verdadeiro Senhor. Ele está realizando tudo na minha vida, tudo que a droga tirou de mim, Jesus está me dando de volta. Ele me deu o principal, que foi minha identidade de filha, filha amada. Hoje eu posso pegar um dinheiro, pagar um aluguel, comprar uma roupa. Eu que antes pegava um dinheiro e ia correndo para a boca, usar droga, hoje eu posso vestir os meus filhos, posso mandar dinheiro para eles, posso ver Natal eles todo arrumado. Mas isso é tudo pela graça do Senhor. Porque sem Deus eu não seria nada. É isso que o Padre Léo diz quando fala da experiência de amar e ser amado, que resume o acolhimento em Betânia. Eu não sei como é que está aí na sua casa, na sua família, mas digo para você que essa filha teve que fazer todo um processo ao encontrar-se com Jesus em Betânia, de perdoar a Deus, perdoar a família, perdoar as pessoas que passaram pela vida e deixaram marcas, perdoar o seu relacionamento com as coisas, e muitas vezes foi duro, foram partilhas, acompanhamentos com consagrados, foi momento de confissão, de sacramento da reconciliação, né? Muita oração do terço, eucaristia, missa. E talvez o processo mais difícil que se dá em relação a nós, e com nossa filha não foi diferente, o processo de perdoar a si mesma. Como é duro às vezes ter que se olhar no espelho, e lá em Betânia a gente tem que se olhar no espelho. O menino faz barba todos os dias para se olhar no espelho. Meninas têm que cuidar de si, olhar no espelho. Olha como é que tá bonita, fiquei impressionado com o cabelão, né? Ah, cabelão não, desculpa, lace, né? O cuidado de si. E tudo isso a partir do processo de perdoar-se, de acolher-se, de amar-se como se é. Isso é acolhimento em Betânia. E sabe qual a chave disso? Que o Padre Léo nos ensina? É aprender a acolher a cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Porque é Jesus que eu abraço quando eu abraço a Eli. É Jesus que eu abraço quando eu abraço um filho, uma filha de Betânia. É Jesus que vem para Betânia para experimentar aquilo que Marta, Maria e Lázaro experimentaram, e o que ele experimentou junto de Marta, Maria e Lázaro: amor. E é assim que precisa ser na sua casa, na sua família. Quantos fizeram propósitos de ano novo? Quantos fizeram propósitos para viver em 2024? Eu quero lhe dar um grande propósito. Permita, como ensina o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que o seu coração e a sua família se transforme numa Betânia. Numa Betânia que não julga, numa Betânia que não condena, numa Betânia que não aponta os defeitos, os erros, para destruir o outro, numa Betânia que não divide, não separa, não critica, para transformar o outro em um nada, uma Betânia que não mente, que não faz fofoca, que não leva o pior dos outros adiante,
mas que acolhe, se preciso for, o pior do outro, para ver Jesus transformar o caminho tortuoso em senda reta. É assim. Como é que está a sua família? E o mais, como está o seu coração? Vamos pedir que o Senhor transforme a nossa família e o nosso coração. Vou pedir que mais uma vez o Natan, esse filho amado, se aproxime e venha para lembrar a você aquilo que em Betânia nós tocamos. Obrigado, filho. Quer ficar aqui para rezar conosco? Nós começamos dizendo aquilo que o Evangelho no capítulo 11 narra. Lázaro, o irmão de Betânia, estava enfermo, doente. Uma enfermidade que o levou à morte. Nós rezamos hoje de manhã o quanto a nossa sociedade está doente, nossas casas estão doentes, nossas famílias estão doentes, nossos filhos, filhas estão doentes. Nós, se não cuidamos, adoecemos nesse tempo doido que a gente vive. O século 21, dizem os especialistas, serão marcados pelas doenças da mente. E a música do poderoso Deus, do Natan, proclama essa verdade. Verdade que o Padre Léo tantas e tantas vezes proclamou nas suas homilias, nas suas missas, nos seus livros, falando de cura interior, falando de perdão, falando de reconciliação, falando de amor, de gotejar, gotas de cura interior, gotejar amor e perdão na nossa história de vida, como a nossa filha fez, para poder viver o resgate, para poder ter de novo ressignificada a sua vida como filha amada de Deus. E aí, esse refrão poderoso. Em Betânia a gente descobre que só Jesus, mas só Jesus tem o poder de curar todas as feridas, todas, no físico, no psicoafetivo, no espiritual, no relacional, no âmbito familiar. Só Jesus, Ele nos dá a capacidade, e em Betânia nós descobrimos isso, de transcender, de ir além, de permitir que o nosso melhor venha à tona, que nós quebremos nossas resistências, as durezas do nosso coração, aquilo que nos segura e nos impede de ser Betânia para o outro, de ser acolhimento. É só Jesus que é capaz de desfazer esse processo de desfiguração, como nós chamamos em Betânia, esse processo de desfiguração que o pecado vai causando no interior de cada um de nós, e corrompendo a cada um de nós, vai corrompendo por extensão nossos relacionamentos, nossa capacidade de amar, de perdoar, de acolher, de estender a mão, vai nos tornando endurecidos, embrutecidos, de tal forma que a gente fecha os olhos às necessidades dos irmãos, somos capazes de ver alguém caído na rua e simplesmente passamos adiante, como fariseus e doutores da lei, da parábola do bom samaritano. É isso que Deus quer fazer em nós. Fique de pé e deixe esse Espírito Santo, o Espírito Santo que quer rezar em nós, o Espírito Santo que foi pedido no início, o Espírito Santo que vem com poder, o Espírito Santo que vem como força de Deus, como poder do alto, para perdoar, para acolher, para transformar. O Espírito Santo que vem para ressignificar a nossa história na força do batismo no Espírito e, por extensão, a sua família. Enquanto você rezar aqui, Padre Léo, quero pedir ao Padre Léo, que rezou tanto por famílias restauradas, que por extensão essa oração alcance lá na sua casa aquele que mais precisa.
Se a sua família for igual à minha, você deve estar se lembrando agora de alguém que precisa. A gente sempre acha que tem alguém na nossa família que precisa mais, não é? Parece que tem sempre alguém que precisa mais um pouco. Então, é para essa pessoa. É para essa pessoa, sabe por quê? Porque mais que viver Betânia, é preciso transformar-se em Betânia. O Padre Vicente dividia conosco sobre a experiência do batismo no Espírito. Pela manhã nós oramos a canção e talvez ele não saiba. Essa canção nós já cantamos ela há 13 anos na nossa paróquia, nos nossos movimentos de igreja. Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que a gente gravasse a música, o clipe somente hoje. E por que eu estou falando isso? Porque o Padre Vicente se dirigiu ao ministério perguntando se eles se lembravam do momento do batismo do Espírito. E o meu batismo no Espírito aconteceu em uma celebração da Eucaristia na comunidade Betânia, celebrada pelo Padre Vicente. A minha história, muito parecida com a história da irmã, uma história de drogadição, mas principalmente a história de um filho que cresce sem o pai, ou seja, com um coração órfão, um coração sem amor. Então, dos meus 15 até os meus 21 anos de idade, envolvido com a cocaína, com uma série de situações. Hoje, pela graça de Deus, eu sou pai de 3 filhos, tenho a minha família, sirvo ao Senhor lá na minha paróquia, tenho meu coração curado dessa orfandade. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa canção, e eu nunca falei isso para o Senhor. Vai falar hoje, gente. Essa canção, na missa em que o Senhor estava celebrando a Eucaristia, e eu fazia muito tempo que eu não ia à igreja. E se você já teve o privilégio, que eu chamo dessa forma, de visitar o quioscão, que a gente chama de maneira muito amável, você percebe que Betânia de fato é um lugar, assim como uma canção nova, diferente, uma geografia espiritual. E chegando lá, eu não tinha essa consciência ainda. Então para mim foi tudo muito novo. E eu participando da celebração, o Padre Vicente começa a falar de uma criança que não tinha um pai, que carregava uma dor. E eu comecei a chorar muito naquela celebração. E no final, encurtando todo o processo, eu senti o meu batismo no Espírito Santo naquela celebração. E no final, como de costume, lá na comunidade Betânia, a gente faz uma fila para dar um abraço no sacerdote. Eu não o conhecia, nunca tinha visto na minha vida. E eu falei, já que todo mundo foi para a fila, eu vou também. E fui, e quando dei um abraço nele, ele me abraçou e me segurou e falou assim: não vai embora que eu preciso falar contigo. E quem conhece um pouco mais a gente gosta bastante de falar, né? E conversamos até de madrugada, juntos, abrindo o coração e curando muitas coisas que eu tinha, principalmente. E uma frase que o Padre Vicente me falou, um convite que ele me fez. Ele olhou para mim e falou: posso ser esse pai que você não teve? E ali, novamente, as lágrimas vieram. Depois disso, a gente viajou junto, cantou, pregou. Enfim, vivi Betânia intensamente. Mas naquela noite eu cheguei em casa, Padre Vicente. Eu peguei o meu violão e foi essa canção que eu escrevi. Essa canção que curou o meu coração de filho, me fez ser o pai que eu sou hoje, e que, de alguma forma, Deus quer levar para mais pessoas. A gente sabe, eu sei da minha identidade de filho de Deus e sei o propósito que Deus tem para a minha vida, e o Senhor me ajudou muito a rezar isso, exercendo essa paternidade que o Padre Léo exerceu na vida do Senhor, eu tenho certeza. Então essa canção, ela sendo cantada hoje aqui, para mim ela tem um significado. E pela manhã,
o Paulinho falou algo que tocou muito ao meu coração, que era Deus de alguma forma honrando a minha fé, da possibilidade de cantá-la aqui. Então, para que a gente possa fazer, quem está em casa, fazer o povo que está aqui rezar com a gente, para que eles entendessem da onde essa canção surgiu e a importância que ela tem em Betânia. Senhor, tenho andado pelo escuro sozinho, precisando tanto do teu carinho. Vem me curar, me restaurar. Vai rezando com a gente. Senhor, eu já não sou mais aquela criança de joelhos ao pé da cama, chamava teu nome, tua proteção. Senhor, o tempo passa e aquela criança ficou perdida em meio a lembranças da inocência do teu amor. Nosso convite é para que você proclame essa canção que diz assim: Senhor, mas hoje quero me entregar por inteiro, dar-te o meu coração verdadeiro. Vem me curar, me restaurar. E a gente canta: só Jesus, só Jesus tem o poder de curar as feridas que o mundo abrirá. Só em ti repousa o meu coração, tu és meu Senhor. Canta bem forte, bem alto. Só Jesus, só Jesus tem o poder de curar. Canta, igreja, as feridas que o mundo abrirá. Só em ti repousa o meu coração, tu és meu Senhor. Só Jesus, só Jesus. E Betânia nos ensina isso. Só Jesus. Que a sua casa seja uma Betânia, que a sua família seja uma Betânia, que o seu coração seja uma Betânia, como ensina o servo de Deus, Padre Léo, que você possa levar Betânia para onde você for. E tudo isso graças a esse Jesus que tanto nos ama, para quem eu peço agora uma forte salva de palmas, encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor, agradecendo a canção nova, agradecendo esse momento. Só Jesus de curar as feridas